claro, a gente fez o possível para que o Marcelo pudesse fazer o debate que ele está querendo fazer sobre a necessidade de uma frente ampla, de um entendimento com partidos e lideranças de fora da esquerda e da centro-esquerda no Rio. A gente queria que ele fizesse esse debate dentro do PSOL. Trabalhamos para isso. Mas ele considerava que havia um tempo político, tinha que agilizar essas definições de uma vez, e achou que o tempo do PSOL para tomar essas decisões não era o seu tempo, né, que, portanto, tinha que sair do partido. A gente tentou tratar essa saída com o máximo de respeito, acho que conseguimos fazer um desenlace amistoso, né, não foi litigioso. O Marcelo escreveu uma bonita carta agradecendo o PSOL, agradecendo por tudo que o partido fez na trajetória política desses 16 anos em que ele foi filiado, e o PSOL também se manifestou reconhecendo a importância do papel dele hoje na Câmara dos Deputados, na construção do PSOL, lamentando a sua saída, claro, e decidindo não pedir o mandato. O mandato, como você sabe, é do partido, não do candidato, né? Ou não do parlamentar, neste caso. Então, o partido optou por não pedir o mandato, também num gesto de reconhecimento, grandeza do papel que o Marcelo cumpre. Acho que, no fim das contas, acabou tudo bem, mas é claro, a gente lamenta a saída dele, desejamos sorte e vamos fazer o nosso debate interno para ver se, no fim do processo de discussões aqui, a nossa conclusão vai ser a mesma que ele teve em relação à construção de uma frente ampla, ou vai ser uma conclusão diferente. Em São Paulo, por outro lado, a boa notícia é que o Boulos parece um candidato sólido ao governo do Estado, com muita especulação, né, de que outros partidos já teriam procurado o Boulos para apoiá-lo, para formar uma frente. É verdade? Que partidos são esses? Bom, primeiro, tem muita confusão sobre a situação do PSOL em relação às eleições. Quero deixar claro aqui que a gente, no nosso Diretório Nacional, que foi realizado no último mês de março, definiu que a nossa prioridade em 2021 é unificar as forças de oposição para fazer o enfrentamento ao governo Bolsonaro. E que, fazendo isso, a gente também, ao mesmo tempo, está criando as condições para uma unidade eleitoral em 2022, seja no plano nacional, seja no plano dos estados. Então, o Guilherme Boulos está fazendo isso, está trabalhando para fazer um diagnóstico do Estado de São Paulo, da situação que o Estado se encontra, tem trabalhado em favor da unidade, esteve comigo ontem em Brasília, fazendo várias reuniões para discutir a reforma política. Essa é a nossa posição, trabalhar para construir a unidade, né? E, claro, que ao conversar com os partidos sobre a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial, pelo impeachment do Bolsonaro, obviamente o tema eleitoral acaba aparecendo. Muitos partidos manifestaram interesse de estabelecer um diálogo conosco. Nós já fizemos conversas informais, não são conversas ainda que têm como finalidade a construção de uma aliança eleitoral, mas foram feitas conversas, sim, foram feitas conversas com dirigentes do PT, do PCdoB, do PDT, da Rede. Nós queremos conversar com o PSB aqui em São Paulo também, que é um partido importante. Ou seja, os partidos que, junto conosco, estão fazendo oposição ao Jair Bolsonaro no plano nacional são, prioritariamente, potenciais aliados para poder enfrentar os tucanos aqui em São Paulo. Então, tem conversas em curso, ainda não são conversas, como eu disse, que têm uma finalidade propriamente eleitoral, de fazer uma aliança, definir uma aliança, uma coligação, mas tem como propósito criar um ambiente mais saudável, de maior diálogo, de maior entendimento entre esses partidos, visando o enfrentamento ao Bolsonaro, aos tucanos de São Paulo, e, claro, se esse ambiente de diálogo ele prevalece, também facilita muito a construção da unidade eleitoral no ano que vem. O balão de ensaio que foi lançado aí de Boulos, senador, para puxar voto para o PSOL, com o Haddad de candidato a governador, isso é mais uma especulação, né, Juliana? Até porque é cedo para definições desse tipo, não? Sem dúvida, Zenha. Isso faz parte do jogo. Eu lamento que no meio de um debate sério, importante que nós estamos fazendo sobre a unidade das esquerdas, sobre a importância da gente encontrar mecanismos para estar juntos em torno de um nome. Claro que o nome que nós achamos que tem melhores condições de unir a esquerda em São Paulo é o do Guilherme Boulos, mas que, em meio a esse debate sério, tem a gente plantando notinha aqui ou acolá, levantando esse tipo de especulação. Nós vamos tratar os outros partidos e os outros candidatos, pré-candidatos, com maior respeito. Os companheiros do PT e a pré-candidatura do Fernando Haddad, que ainda não foi formalmente apresentada, mas há uma possibilidade de que ele seja pré-candidato do PT, vai ser tratado por nós com o máximo de respeito. Imagina o papel que o Haddad cumpriu na eleição de 2018 como candidato no segundo turno contra o Bolsonaro, com o nosso apoio, inclusive. Então, os companheiros do PT, o próprio Márcio França, com toda a trajetória que tem aqui no estado de São Paulo e nos últimos anos cumprindo um papel também de enfrentamento ao tucanato. Então, nós vamos tratar os outros candidatos com respeito, tentando dialogar
mas não tem nenhuma possibilidade nesse momento de se falar num acordo eleitoral que leve em conta o melhor interesse do povo de São Paulo, colocado em segundo plano, para que tenha lá algum tipo de toma lá da cá entre partidos. Isso, para nós, é totalmente fora de propósito nesse momento. Como é que o PSOL vai enfrentar a questão da cláusula de barreira? A cláusula, Zen, é uma medida, do nosso ponto de vista, antidemocrática. Se fala muito que o Brasil tem muitos partidos políticos, é verdade, são mais de 35 partidos, 28 deles com representação no Congresso Nacional, é muita coisa. Mas ninguém fala que esses partidos existem porque existe um sistema partidário que é muito permissivo para a criação dos partidos. Deveríamos coibir a criação de tantos partidos, muitos deles sem nenhuma ideologia clara, e não permitir que eles fossem criados para depois criar mecanismos antidemocráticos para asfixiá-los. É isso que tem sido feito nos últimos anos. Eu acho que as mudanças que foram feitas nas últimas reformas políticas no Congresso Nacional, com o fim da coligação proporcional, com a cláusula de barreira de 1,5%, com o financiamento empresarial de campanha sendo proibido e a instituição de um fundo público para financiar as campanhas, foram medidas que devem ser testadas por mais um tempo. Não dá para falar de reforma política ainda com um sistema eleitoral que acabou de ser mudado, né? Faz 3, 4 anos que houve as mudanças que agora vão ser enfrentadas pela primeira vez. Então, do nosso ponto de vista, não é hora de fazer nenhum tipo de mudança substantiva. No caso da cláusula de barreira, a gente até acha que poderia congelar a cláusula. Ela é uma cláusula móvel. A cada ano ela vai aumentando um pouquinho para trazer mais dificuldades para os partidos ideológicos, principalmente. Veja a situação da Rede de Sustentabilidade, um partido importante criado pela Marina Silva, uma liderança importante no tema socioambiental, não alcançou a cláusula de barreira. O PCdoB, quase 100 anos de história, não alcançou a cláusula de barreira. Então, é uma situação difícil. Do ponto de vista do PSOL, nós alcançamos, na última eleição, 2,89% dos votos federais, que é o parâmetro que se usa para medir na cláusula, quando era 1,5%. Agora, a cláusula deve ir para 2%, se não houver nenhuma mudança na eleição de 2022. A gente tem que alcançar esses 2% de votos nacionais, mais 1% em 9 estados. Nós alcançamos 1% em 14 estados. Então, eu acho que a gente tem aí uma boa margem para alcançar a cláusula. Mas não é porque o PSOL, teoricamente, está confortável para enfrentar a cláusula de barreira que a gente vai deixar de criticá-la e vai deixar de buscar meios de compensar os prejuízos que a cláusula tem causado, especialmente para os partidos ideológicos que têm sido vítima desse mecanismo. Juliano, hoje, na CPI da pandemia, houve uma revelação que provavelmente vai causar reação do PSOL. O governador Wilson Witzel, particularmente, não acho que seja uma pessoa de grande credibilidade a essa altura, mas ele sugeriu que o ex-juiz federal Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, trabalhou para mudar o depoimento do porteiro do condomínio Casa Vivendas da Barra, onde mora a família Bolsonaro, tem uma casa lá, e também o assassino de Marielle, era vizinho dele. Como é que você recebeu? E vocês vão fazer alguma coisa? Porque é um assunto tão importante como é a questão da Marielle, até hoje não apurada devidamente? Vamos lembrar aqui, Azenha, porque o tempo vai passando e talvez os nossos espectadores aqui vão perdendo, né? São mais de 3 anos e 3 meses sem respostas. Nós temos 2 suspeitos presos, né? Um deles, como você lembrou aqui, vizinho do Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra. Nenhum deles foi condenado. Então, nós não temos nenhuma condenação 3 anos e 3 meses depois. Temos 2 suspeitos de serem os executores da Marielle e do Anderson Gomes, o seu motorista, naquela noite. Nós não temos os mandantes, a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. Nós não temos as motivações do crime. Então, veja, é um crime gravíssimo, uma parlamentar eleita na segunda maior cidade do país, e nós não temos nem os mandantes e nem as motivações do crime, né? Quando foi revelado que um dos assassinos, morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, e o porteiro deu um depoimento dizendo que naquele dia houve uma pessoa que procurou pelo assassino, pelo Elcio Queiroz, no apartamento do Bolsonaro, imediatamente o pessoal chamou uma coletiva de imprensa, exigiu investigações e tal. Vocês vão lembrar que 2 promotoras que estavam envolvidas na investigação deram uma declaração dizendo que muito provavelmente se tratava de um crime de ódio, que essa coisa de procurar os mandantes era fora de propósito. A gente reagiu muito fortemente naquele momento. E aí, depois disso, o inquérito, como continua até hoje, correndo em segredo de justiça, a gente não teve mais informações.
Então, cada vez que esse assunto vem à tona, Azenha, novamente, causa muita revolta na gente, sabe? Antes de mais nada. Claro, tem a tristeza, tem a saudade para quem conheceu, conviveu com a Marielle, mas principalmente a revolta. Porque no Brasil hoje você pode matar uma parlamentar eleita com mais de 40 mil votos, numa cidade importante como o Rio de Janeiro, e ficar impune. Então, são 3 anos e 3 meses, é uma vergonha para o país. A gente vai seguir pressionando, seguir em cima das autoridades do Rio de Janeiro. Né? Como você disse, o Witzel não é exatamente uma fonte de credibilidade que possa fazer com que, a partir do seu testemunho, do seu depoimento, a gente possa tirar qualquer tipo de conclusão. Aliás, nem na época a gente tirou, a gente foi muito cuidadoso, muito cauteloso. A gente podia ter dito, então quer dizer que o Bolsonaro está envolvido na morte da Marielle? Na época, até, a nossa cautela foi entendida por muitos companheiros, amigos nossos, como excessiva, achavam que a gente tinha que acusar, que denunciar o envolvimento da família Bolsonaro. Ora, nós não temos ainda uma prova concreta desse envolvimento, então não cabe a nós fazer esse tipo de conclusão. Mas uma explicação, cara, para tanto tempo depois a gente não ter essas respostas, que são as respostas que a gente busca. É muito revoltante, viu, Zenha? Não nos deixa nem um pouco confortável esse assunto. Cada vez que ele volta, a gente lembra que seguimos sem respostas, os mandantes seguem impunes e a gente segue pedindo respostas, porque não há muito mais que a gente possa fazer. Finalmente, há um grande debate na esquerda, Juliano, sobre o Bolsonaro. Ele vai vir forte em 2022 porque a economia vai se recuperar, e tem gente que não, que o Bolsonaro pode ser ultrapassado por um outro candidato de direita. O que você pensa a essa altura do jogo político? Então, primeiro, é inegável que, nesse momento, é um governo enfraquecido, né? Um governo que tem um governo e um presidente que tem a aprovação de entre 25% e 30%, depende do Instituto de Pesquisa, isso é pouco. Né? Em geral, governos com esse percentual, candidatos com esse percentual de aprovação, têm muita dificuldade de se reelegerem. Em geral, é assim com prefeitos, governadores. Então, é um governo isolado politicamente. Nós vimos recentemente essa crise envolvendo os comandantes militares, né, que se demitiram de uma só vez naquela segunda-feira de São Bartolomeu, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mostra uma perda de autoridade do Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Então, desse meu ponto de vista, está afastado, pelo menos momentaneamente, a chance de uma saída que envolva uma intervenção, um golpe, ou qualquer coisa do tipo. E o Bolsonaro reage como ele sempre reage quando está acuado, né? Com fake news, com mentiras, com ameaças, com declarações polêmicas, tentando, mais uma vez, retomar o controle sobre o debate público, pautar o debate público, pautar a imprensa, pautar a oposição. Acho que ele tem tido dificuldade de fazer isso. Então, é um candidato que chega, se ele mantiver os mesmos níveis de aprovação que tem hoje, chega enfraquecido no processo eleitoral. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que é um candidato fora do jogo. Imagina se alguém que tem hoje capacidade de mobilizar 1/4, quem sabe 1/3 da população ao seu favor, pode ser considerado um candidato fora do jogo, de jeito algum. Então, eu acho que nós temos que, ao mesmo tempo, caracterizar corretamente o governo, onde é que estão suas fragilidades, onde é que estão suas debilidades, para agir sobre essas debilidades, né, de modo a ampliar o isolamento do Bolsonaro. Esse é o papel da oposição, mas, por outro lado, sabendo que, se ele chega com 25% de aprovação, isso, para um candidato chegar no segundo turno, é muita coisa. Vamos lembrar a eleição passada, em 2018, ele, durante quase todo o primeiro turno, ficou oscilando entre 17%, 20%, 15%, oscilava, e chegou ao segundo turno e venceu as eleições. Então, o fato de ele estar isolado é importante, né, porque permite que a gente possa antever outras possibilidades, outros cenários, mas eu acho que é muito cedo para dizer que o Bolsonaro está derrotado, está fora do jogo. Então, eu combinaria uma análise bem realista, bem correta, para a gente não cair também em leituras desesperadas, pessimistas, como algumas que eu tenho lido ultimamente, mas também não subestimar o sujeito que tem a máquina do governo federal ao seu favor, parte do centrão no seu bolso, um apoio ainda popular relevante. É um adversário que merece nossa total e absoluta cautela para o enfrentamento em 22, se ele chegar até 22, porque a gente está lutando para o governo acabar antes.